empresário do que um bom pai. É mais fácil achar que a nossa riqueza são patrimônios físicos, como ouro, prata, dinheiro, cartão de crédito, carro, e esquecer que na Bíblia Deus nos entregou filhos como herança dele para criarmos, para educá-los, e que a glória de um homem não é o seu patrimônio físico. 1 Coríntios 11 diz que a glória do homem é a sua esposa, a sua mulher. Então nós invertemos as coisas quando não conhecemos a palavra de Deus no Espírito de Deus, interpretamos erradamente a palavra e abandonamos essa hierarquia de valores e essa escada, esses níveis que temos que subir gradativamente. Quantos problemas nós temos no âmbito da obra de Deus, da cristandade em si, porque famílias foram ignoradas. E tem sido um péssimo testemunho para a sociedade. Então, você quer encontrar um homem espiritual, uma mulher espiritual, olhe para o seu lar, primeiro. Não tanto para os seus pensamentos externos, os seus ensinamentos, ainda que é importante, sejam importantes, mas eles precisam ser a extensão da comunhão com Cristo no seu lar. Tudo muda quando temos essa compreensão. Eu falei algo de maneira cômica na terça-feira, mas é uma verdade. Passei a ler a Bíblia na perspectiva de um avô, e estou encontrando coisas que antes eu nunca tinha encontrado. Imagina ver Abraão como avô, Jacó, e muita coisa que eles estão falando, e a Bíblia estão entesourados tesouros maravilhosos que precisamos escavar e descobrir. Ler e estudar a Bíblia como um colecionador de tesouros. E temos que garimpar. Então, quando alguém é solteiro, lê a Bíblia de uma perspectiva. Depois que casa, parece que muda. Depois que tem filhos, muda. Agora, quando você é avô, puxa vida, hein? É amor, mas é um amor diferente, né? É um novo estágio. Eu estou aí provocando um pouquinho aqueles que ainda não são avós e ficam mexendo comigo que eu estou um avô babão. Né, seu Israel? Mas, meus queridos, vamos abrir Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Efésios 3, versículos 14 e 15. Por essa razão, eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra toma um nome. Especialmente essa parte. É Paulo que está falando isso. Uma coisa é conhecer Deus como Criador, Senhor, Deus de Israel e tantos outros atributos de Deus, mas outra coisa é vê-lo como Pai. E não apenas como Pai, mas o originador de toda a paternidade nos céus e na terra. Ele usa de quem toda a família nos céus e na terra toma um nome. Então temos famílias nos céus e também na terra. E a palavra família no grego é pátria, de onde deriva a palavra pai, de maneira que toda a paternidade nos céus e na terra teve origem no Pai Celestial. E esse é um dos grandes temas da revelação da Bíblia, que infelizmente é um dos mais ignorados. Por isso temos crise de identidade. Quando Jesus começa o seu ministério, e João relata isso, ele vem trazer essa paternidade de Deus também para a terra. De maneira que a palavra pai e sinônimos em todas as cartas de João, o Apocalipse, o Evangelho, nas entrelinhas aparecem cerca de 100 vezes. Não é algo menor, não é algo pequeno. E ele começa falando da divindade do Filho de Deus, mas a sua relação com o Pai desde a eternidade. E nos bastidores de todo o Evangelho de João, aquele que vem ressaltar e chamar o povo de volta para Jesus como o Verbo eterno e o Filho de Deus, nós vamos encontrar essa comunhão. Ele é o único que relata a oração de Jesus no capítulo 17. E ele chama a Deus de Pai. E no versículo 5 ele diz: glorifica-me, Pai, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Que relação extraordinária, que família maravilhosa, de maneira que a família na terra
deveria ser a expressão da família celestial. Quando olhamos por essa perspectiva, vamos descobrir que a primeira e maior responsabilidade de um pai de família na terra não é simplesmente ser um provedor, que já é uma grande coisa, mas os homens naturais, moralmente, quando são adequados, eles também são bons provedores. Mas a responsabilidade primeira e maior é representar a paternidade celestial. E essa é uma das coisas que temos falhado muitas das vezes como família. Porque você pode transmitir a imagem de Deus para o seu filho de maneira negativa, não representando a paternidade de Deus, ainda que você provê todas as coisas no plano natural, ou de maneira positiva, quando você tem comunhão com o Pai Celestial, e entendermos, não sabemos ser maridos, não sabemos ser esposas, não sabemos ser filhos e filhas, somos completamente adequados, mas temos um Pai Celestial. E com Ele nós podemos aprender como ser pai. E com a relação de Cristo e a igreja, e Cristo com seu Pai, podemos aprender a ser maridos, mulheres, e podemos aprender com o Filho de Deus a como ser filhos dos nossos pais biológicos dentro dos nossos lares. De maneira que a família na terra deve repercutir essa relação da Trindade nos céus. E nós temos essa grande vocação de representar a paternidade de Deus. Existe um Pai de amor que é o nosso Deus. E isso é o fato principal que sustenta todo o universo. Todo o universo. Ele começa a sua obra com um homem por meio de uma família que ele plantou no Éden. E ali você tem a origem de toda a obra de Deus, mas você também tem o princípio da queda da obra de Deus. E quando você vê o princípio da queda, você vai encontrar que Satanás atacou a família. E nós encontramos logo de cara uma inversão de papéis. A serpente foi conversar com a mulher. E o que aconteceu? A mulher conversou. Que perigo! Como você, mulher, vai conversar com um ser estranho, raro, porém uma mente brilhante, sagaz, inteligente, perspicaz, e você se sente capaz de conversar com alguém assim? E onde estava Adão? Existe um livro de Larry Crabb chamado O Silêncio de Adão. Pelo contexto, a maioria dos eruditos acredita que Adão estava ali transitando, mas ele foi negligente, ausente na sua missão de ser cabeça e de representar a paternidade de Deus. Agora é interessante que a serpente sagaz, ela faz uma pergunta para a mulher. Foi assim que Deus disse? E ela aplica algo, mas não, ele não disse assim, ele disse dessa maneira. Ora, mas quando Deus falou com Adão, não falou com a mulher. E isso é uma questão de governo. Existe uma obra, o Descortinar da Redenção, ou o Drama da Redenção. O autor Scrooge, ele disse que no capítulo 1 Deus se revela como Elohim. Mas no capítulo 2, porque ele está se referindo como Criador, no capítulo 2, ele vai além, é Javé Elohim. Não somente Deus Criador, ele é o Senhor da aliança. Muito mais além da criação, ele criou e fez uma aliança com o homem e a mulher. E isso era o início de tudo aquilo que ele ia realizar em toda a história da humanidade. Mas quando Satanás vem tentar a Eva, e por meio de Eva a Adão, ele amputou esse aspecto da soberania de Deus, dos atributos de Deus, como Deus de aliança, Yahvé, e deixou apenas ele como Elohim, ou Senhor Criador. Eu fui ver esses termos no original. Puxa vida, é exatamente isso. A serpente sabia o que estava fazendo. Existe uma Bíblia chamada versão textual, em português e espanhol, que ela te ajuda nisso. Ela traz a literalidade do texto. E ali está assim. O inimigo ataca o casal, negando a aliança de Deus com eles, e mostra apenas Deus como Criador.
Quando chegamos no livro de Tiago, Tiago vai dizer, você crê que há um só Deus, você faz bem. O Criador, o Senhor. Mas os demônios também creem e estremecem. Ou seja, os demônios reconhecem Deus como Criador, como Senhor do universo, mas rejeitou essa aliança da paternidade de Deus com o ser humano e com toda a criação. Isso é tão verdade que no Evangelho de Lucas, quando ele apresenta a genealogia de Jesus, o último versículo do capítulo 1 vai mostrar que Adão era filho de Deus. Não que tinha a natureza de Deus, mas trazia sobre os seus ombros a representatividade da paternidade de Deus. Satanás atacou quando Eva deixa o seu papel de companheira e ajudadora de Adão e assume o papel de liderança. E ela agora vai conversar com a serpente. Ali você tem o início da queda. E, infelizmente, assim como o início da obra de Deus, ela é a origem e de maneira que cumulativa a revelação de Deus vai se ampliando. E o trabalhar de Deus em toda a história com o seu povo foi por meio de famílias. E quando chegamos no livro do Apocalipse, encontramos o fechamento da obra de Deus por meio de famílias. Quando Jesus começou a operar no seu ministério no Evangelho de João, qual foi o primeiro sinal que ele fez? Qual foi o primeiro milagre que ele fez? Onde ele começou? As bodas de Caná. Ele começou com família, dando continuidade ao propósito de Deus. Isso é um exemplo para nós, que precisamos, como nosso Senhor, não querer saltar esse degrau da família, mas começar tudo por meio da família. Claro, só poderemos ser bem-sucedidos voltando ao início do primeiro degrau, que é uma vida secreta com o nosso Pai. Transformar o nosso quarto no palácio do encontro com Deus. Uma vida devocional. Ler as Escrituras para nos alimentar, como faziam os pais da espiritualidade. Ler as Escrituras para contemplar. Hoje é uma geração que não contempla mais. É um ativismo tão grande em todas as coisas. Ler para ouvir Deus. Ler para conhecer o pensamento de Deus nas Escrituras. Então podemos ler de forma devocional. E como seria bom adquirir uma Bíblia que não tem título, cabeçalho, capítulo, não tem nada. Somente os pensamentos de Deus, porque infelizmente, muitas das vezes, seguimos uma lógica que quebra o fluir da espiritualidade, do pensamento do Senhor. E pior, nós vivemos uma geração que, por um lado, está enriquecida com tantas Bíblias, é um dos países que mais tem Bíblia no mundo, e Bíblias comentadas por grandes mestres e teólogos. Isso é uma riqueza. Mas qual é o problema nisso? É quando temos uma igreja que segue uma escola teológica, muitas das vezes deixamos de ler a Bíblia, nos tornamos uma igreja confessional e lemos apenas notas de rodapé desses comentaristas e não lemos a palavra de Deus. Vocês estão me entendendo? É uma bênção ter essas Bíblias, louvado seja o Senhor, e precisamos delas. Mas quando você vai ao seu devocional, a sua meditação, não leia comentários bíblicos. Por isso é melhor você ter algumas Bíblias, e uma delas zero comentário, para você ficar só com as palavras de Deus. Entra no teu quarto, ora ao teu Pai que está em secreto. O teu Pai que te vê em secreto vai te recompensar. Essa é uma vida intencional de profundidade com Deus. Dizia o autor Andrew Murray, que foi um obreiro na África do Sul. Claro que ele veio da teologia reformada holandesa, filho de pastor, de uma linha reformada, mas ele participou de avivamento na África do Sul, e ele cavou na espiritualidade dos místicos e dos pais, e ele se tornou, talvez, o teólogo mais simples, para falar com pessoas mais simples, e operou um milagre extraordinário. Ele consegue transmitir conteúdo sólido da palavra de Deus de forma devocional, em linguagem simples para pessoas simples. Ele levantou cerca de 1000 obreiros, começando com meninos. Ele pregava em aldeias para gente pobres e iletradas.
Então ele teve que transmitir a palavra, os pensamentos e o conteúdo de Deus de maneira o mais simples possível. Então é possível você aprofundar-se nas Escrituras de maneira simples e desfrutar de comentários maravilhosos que nos leva, sobretudo, à prática da presença de Deus, como disse um outro pai da espiritualidade, irmão Lawrence, no seu livro A Prática da Presença de Deus. Porque eles entenderam, e Mowry diz que toda doença, todo problema da igreja, ele descobriu, depois de muitos anos, está na raiz, na ausência da vida em secreta com Deus. Charles Spurgeon dizia, o príncipe dos pregadores, que se formos fracos na oração, nós seremos fracos em todas as coisas. Então, o primeiro degrau é voltarmos para essa vida devocional, de aprofundar as nossas raízes na comunhão com Deus. Porque cheios do Espírito Santo, com a graça de Deus, poderemos abrir a porta do nosso quarto. Uma vez em secreto com nosso Pai, poderemos conviver com a nossa família. Mas, sem a comunhão com Deus, geraremos muitos transtornos em nossa casa, na igreja, na sociedade. Como nós precisamos do discernimento do Espírito Santo, das percepções do Espírito Santo, das interpretações do Espírito Santo na palavra e em todas as coisas, porque a promessa do Senhor, por meio de João, na sua carta, no capítulo 2, é que a unção nos ensinaria acerca de todas as coisas. Mas para termos essa unção nos ensinando, precisamos cultivar uma vida em secreto com Deus. Quando temos essa vida, então teremos uma vida mais ajustada na família. Alguns buscam o revestimento do Espírito Santo numa linha mais pentecostal, não que isso esteja errado, mas pensando em poder para testemunhar, para pregar, para realizar milagres, para ter dons e ministérios. Pois é, mas Paulo vai dizer, 1 Coríntios 12 em diante, que por um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Ou seja, é um batismo do Espírito para dentro de Cristo, junto com os nossos irmãos. É um batismo coletivo. E esse batismo nos leva ao encabeçamento de Cristo. E agora seremos guiados juntos para cumprir a vontade de Deus. Mas isso nos traz de volta para dentro dos nossos lares. Isso é tão verdade que quando Paulo vai falar enchei-vos do Espírito em Efésios 5:18, ele vai falar da submissão, mostrando que temos que nos sujeitar uns aos outros, mas também precisamos estar cheios do Espírito Santo, para que os maridos amem suas esposas como Cristo amou a igreja. Ele não amou como um tirano, ele não amou como um dominador, ele não fez da igreja um objeto do seu entretenimento. Não. Só tem uma maneira de sermos maridos adequados, é cheio do Espírito Santo, conhecendo Cristo como marido, e essa natureza do Cordeiro abundante em nós. E vai dizer que as mulheres devem ser sujeitas aos seus maridos, como a igreja deve estar sujeita a Cristo, ou é sujeita a Cristo, de maneira que a relação da Trindade, e agora Cristo e a igreja, é o nosso modelo de casamento, e o propósito maior do casamento é representar Cristo e a igreja. Mas Paulo vem mostrando pela ordem, começa o capítulo 1 falando do propósito eterno de Deus, no capítulo 2 temos a vida de Deus, ele nos deu vida estando nós mortos em pecados e delitos. No 3 ele vai falar desse mistério de Cristo e a igreja, no 4 sobre o ministério, mas no 4 ele vai dizer que aquele que ascendeu até os céus levou cativo o cativeiro, comparando ao Salmo 68, 18, que ele capturou seus adversários, subiu um monte, e ali ele demonstra a sua autoridade. Mas Jesus leva seus inimigos a esse monte chamado Ascensão e transforma inimigos em amigos, porque Paulo antes era um inimigo e perseguidor, agora ele é capturado para a ascensão do trono. A partir da ascensão, ele agora volta enviado, representante como embaixador de Cristo. E o versículo 10 desse capítulo 4 vai dizer que a vontade de Deus é encher
da presença de Cristo todas as coisas. Então o ministério não tem um fim em si mesmo. Aquele que ensina não pode ensinar simplesmente por ensinar, ou que pastoreia simplesmente por pastorear, ou mesmo quem cuida de uma criança ou da diaconia, seja o que fizermos no contexto da obra de Deus, nunca tem um fim em si mesmo. O propósito está nesse versículo 10, que é para encher de Cristo, dessa comunhão do Pai com o Filho e no Espírito Santo, todas as coisas, é ensinando para trazermos para essa base maravilhosa, e ministrando espírito e vida, e aí chegamos na família. Então o capítulo 5 vai falar do enchimento do Espírito, da relação marido e mulher, e o capítulo 6 fala de filhos, como os filhos precisam se sujeitar aos seus pais, como o Filho de Deus aprendeu a obediência por aquilo que obedeceu. Ele foi o obediente. Ele é o modelo de tudo que precisamos. O que aprendemos com os nossos pais terrenos? Muitos de nós viemos de lares dilacerados. E Pedro vai dizer que não foi com coisa corruptível, como ouro ou prata, que fomos resgatados ou comprados pelo sangue, mas não foi com coisas corruptíveis. E ele diz que nós herdamos uma vã maneira de viver como legado herdado dos nossos pais. O que herdamos dos nossos pais? Via de regra, em sua maioria, não representar a paternidade de Deus, nem um lar onde os céus governam a casa. De maneira que nós temos a figura dos nossos pais, muitas das vezes, são terríveis, dominadores. Isso para não dizer coisas mais esdrúxulas. Precisamos entender, não sabemos viver como pai, como mãe, como marido, mulher, como filhos. Não sabemos nada. Se formos transmitir o que naturalmente herdamos em Adão, nós vamos gerar muitos danos. Mas precisamos voltar ao nosso quarto secreto. Precisamos voltar à comunhão da Trindade. Precisamos buscar o enchimento do Espírito Santo e sermos moldados pela palavra de Deus e aprendermos com aquelas famílias que aprenderam a andar com Deus. No livro de Tito vai dizer que as mulheres mais velhas sejam mestras do bem, para ensinar as mulheres mais novas a amarem seus maridos, educarem seus filhos e serem boas donas de casa. Mas olha o que acontece com a nossa geração. As mulheres mais novas, quando tem uma necessidade, vão para o tio Google. Tempo desse eu perguntei para uma jovem, porque a criança chorava muito, era um bebê muito novinho, e eu percebi que ele estava com muito frio. Tivemos 3 filhas. Falei, minha irmã querida, esse menino não está com frio? Não está não. Mas como você sabe? Suas mãos estão tão vermelhas, suas perninhas, seu pescoço. Não, eu li no Google. Eu li no Google que é assim, 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 assim. E a menina não parava de chorar, o menino. Falei, você me deixa um pouquinho? Não, tudo bem. Eu cobri, ninei um pouquinho, dormiu. Na outra vez fui na mesma casa, um calor infernal. E ele estava cheio de roupa, de manta. Falei, minha irmã, não está muito calor, uma temperatura quase 40 graus. Não, eu li no Google que é assim mesmo, a criança não sente. Quando eu levantei a criança, as costas estavam vermelhas, suada, criança irritada. Falei, posso? Pode. Não dormiu. Hoje, as mulheres mais velhas que têm essa grande missão de transmitir experiência de vida, não só as mulheres, os homens também, temos um abismo geracional, uma ruptura, porque é uma geração da tecnologia, e há essa ruptura geracional e familiar. Os mais novos pensam que os mais velhos estão ultrapassados. E que tragédia que é isso, né? Cometemos tantos erros por não ouvir aqueles que têm mais experiências do que nós. Que bom que temos o Google, que podemos usar para tantas coisas, mas o Google não gerou filho nenhum. Né? Ainda mais agora com a inteligência artificial. Mas olha, nós encontramos o Senhor focando em família. Até no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado, você vai ver que o Espírito Santo foi derramado na base de família. Pedro, pelo Espírito da Palavra, fala
para os judeus de toda a parte que estava ali no capítulo 2, esses homens não estão embriagados, sendo 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi predito pelo profeta Joel, que acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Como é que Pedro entendeu isso? Sendo um mero pescador, cheio da palavra, e agora cheio do Espírito Santo, ele entendeu o espírito da palavra e o cumprimento profético. E agora ele começa a falar do derramamento do Espírito Santo na base de família. Vossos filhos terão visões, vossos velhos sonharão. Até sobre os servos de vocês, que eram aqueles empregados das casas, eu vou derramar o Espírito Santo. Que coisa interessante, ele derramou o Espírito Santo sobre uma nação, mas a partir de famílias. Quando você encontra a restauração dos muros de Neemias, na época de Neemias, eles tinham que trabalhar restaurando os muros, porém, no capítulo 3 diz, de fronte de sua casa. É assim que se restaura o testemunho do Senhor. Não pode saltar esse degrau. Por que Deus escolheu Abraão? Diz o texto que ele escolheu Abraão, porque ele ia ordenar a sua casa e ordenar os seus filhos. Então, ora, Satanás induziu Eva a um diálogo, uma inversão de papéis. Interpretou errado, e agora, quando Eva começa a repercutir a sua palavra, já não é a palavra que Deus falou com o marido, mas é a palavra que a serpente falou com Eva, porque torceu esses atributos de Deus, torceu os nomes de Deus, não apenas como aquele que tem aliança com seu povo e é criador, mas só como Deus criador, Elohim. E, infelizmente, Adão agradou mais a Eva, sua mulher, do que a Deus. Tanto que Paulo vai dizer em 1 Timóteo 2 que Adão não foi enganado. Eva sim foi seduzida e enganada. Ora, mas o que aconteceu com Adão então? Em Romanos 5,12 diz que pela desobediência de um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, e a morte então passou a todos os homens. O que aconteceu com Adão? Ele desobedeceu. Ele não poderia ter feito isso. Ele não poderia ter colocado o agradar a esposa acima da obediência a Deus. Que coisa terrível, porque eles também eram representativos da comunhão da Trindade, e ele representou mal essa relação do pai com o filho no espírito, e representou mal também esse mistério do casamento entre Cristo e a igreja. E isso foi sucedendo, tragédia após tragédia. Eles foram expulsos do Éden. De alguma forma, podemos considerar quantos filhos de cristãos sérios às vezes não estão na fé. E os pais se sentem condenados. Mas você vai encontrar que Adão era filho de Deus, no sentido de paternidade e filiação, porque ele criou. E Adão deu as costas para Deus e tomou essa decisão de ir embora. Então, claro, devemos nos empenhar ao máximo para educar os nossos filhos e amar os nossos filhos no Senhor. Mas se o filho está de maior e ele decide seguir o seu caminho, dando as costas para o Senhor, ele vai arcar com as consequências. E a responsabilidade maior já não são com seus pais, ainda que os pais devem ser intercessores e conselheiros. Por isso devemos considerar que há um ataque terrível contra a família, porque depois que eles saem do Éden, você vai encontrar que Caim matou Abel. Temos o primeiro homicídio. Que tragédia na família. Depois você vai encontrar um desdobramento de quantas tragédias nas famílias que não temos tempo hoje de mencionar. Mas chegamos em Ló. Ló levou sua família para um lugar terrível, porque escolheu a prosperidade, ao contrário de Abraão. E lá sua família aprendeu coisas terríveis. Quando os anjos vieram procurar Ló em Sodoma e Gomorra, entraram na casa de Ló, os homens daquela cidade eram tão terríveis que eles queriam abusar dos anjos como se fossem homens. E o que Jó fala? Não façam isso. Eu tenho 2 filhas virgens. Eu vou entregar ela para vocês podem fazer o que vocês quiserem. Como assim? Você vê que Ló tomou a forma do mundo, porque naquela região isso era comum.
Depois você tem a relação das filhas com o pai, que gerou Moabe, e foi uma tragédia. Graças a Deus por Noé, que ele entrou na arca com os seus, com a sua família. E Pedro vai mencionar que eram 8 que se salvaram, quer dizer, uma arca que não só abrigou os animais, mas também conseguiu trazer a sua família. E nós estamos perdidos, estaremos falhos se tivermos conquistado muitas coisas, mas perdermos nossos filhos, ou nosso casamento ser rompido. E essa é a obra do inimigo. Por isso que muitos querem saltar essa escada, já querem ir para o ministério, para a obra, para tantas coisas em detrimento da família. E hoje encontramos igrejas e ministérios que desintegram famílias. E devemos fugir dessas coisas. Mas quantos problemas? Quando chegamos em Malaquias, o Senhor repreende aquele remanescente que voltou da Babilônia. E ele vai dizer que Deus odeia o divórcio. Do que ele está falando? Eles aprenderam na Babilônia a infidelidade. Alguns queriam ter várias mulheres e obtiveram as suas mulheres e desprezaram a mulher da sua mocidade. E o Senhor falou: eu fui testemunha da mulher da sua mocidade com quem você firmou uma aliança. Quando temos um casamento, às vezes os noivos e os pais se preparam com o salão, as cadeiras, os enfeites, o convite, a festa, as bodas, tudo. Mas às vezes esquece da primeira e maior testemunha, que é Deus. E até a pregação é para agradar só os noivos ou os convidados. Mas o Senhor fala: eu fui testemunha, mesmo que eu não fui convidado, mas eu fui. Dos céus, do trono da glória eu estava vendo. Porque o casamento é para ele. Mas você vai encontrar essa tragédia que teve uma ruptura geracional, porque ele vai dizer no capítulo 4 de Malaquias: lembrai-vos de Moisés, meu servo, e da sua lei que lhe entreguei no Monte Horebe para vocês observar. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A ruptura da família, o coração do pai se voltar para o materialismo, para a religião, para qualquer coisa, e seus filhos se tornarem algo inferior em segundo plano, isso atrai a maldição. Muitas vezes não entendemos por que as tragédias no mundo, mas esse texto está dizendo que é a vara de Deus disciplinando, porque colocaram a família e representaram mal a paternidade de Deus em seus lares e na nação. O livro de Ageu mostra isso. Vocês estão dizendo que não vê ainda o tempo de edificar a casa de Deus, mas por acaso é tempo de vocês edificar as vossas próprias casas? Elas estão adornadas, mas a casa de Deus está vazia. Não está sendo edificada. Por quê? Porque as famílias se tornaram materialistas. Já era uma tragédia quando começa o livro de Ageu. Esse povo diz. Ou seja, o povo não pode dizer por si mesmo. O povo só pode repercutir o que Deus diz. A casa de Deus era para conter e ser governada pela palavra de Deus. Mas quando o povo diz no lugar do que Deus diz, nós temos uma apostasia. E agora nós temos a casa de Deus e a vossa casa, ou as vossas casas, e é o contrário. Porque as nossas casas deveriam compor a casa de Deus. A casa de Deus é composta pelas nossas casas. De maneira que as nossas casas deveriam ser o ambiente da casa de Deus, onde sua paternidade deve ser mantida. Mas quando temos nossas casas em detrimento da casa de Deus, e no lugar de representarmos a paternidade de Deus, representamos as nossas opiniões, caprichos e individualismo, vamos atrair a vara da disciplina de Deus. Por isso um pai precisa ser um intercessor, ele precisa ser um profeta e um rei na sua casa. Esses são ministérios do Antigo Testamento. Um intercessor que ora pelos seus filhos, pela sua esposa, pela sua casa, e que tem que guardar o seu lar da adversidade, do maligno. Mas ele precisa buscar a palavra de Deus para o seu lar, para guiar a sua família. O altar da sua casa não deve ser uma televisão, mas a mesa da comunhão e da oração.
e ele precisa ser aquele como um rei que guia o seu lar. Mas hoje encontramos uma geração fraca, porque muitos não leem a palavra, muitos não oram e muitos já não lideram a sua casa. É uma coisa séria, muitas mulheres sofrendo e muitos homens também sofrendo quando os papéis são invertidos. O Chesterton dizia que o feminismo tem algo tão estranho, porque ele inculcou na cabeça das mulheres que não é pesado ela trabalhar e agradar o seu patrão no mercado de trabalho. Mas se ela se sujeita ao seu marido e trabalha no lar para agradar o seu marido e os seus filhos, isso é uma tragédia. Isso é um movimento feminista. Você tira a mulher da sua casa, ela abandona o seu primeiro papel e o lar é perdido. Quem passa a doutrinar os nossos filhos, muitas das vezes, é o Estado, é o mundo, é uma outra ideologia. Graças a Deus que ainda temos muitas escolas boas e os pais devem supervisionar. Mas, de alguma forma, o mundo quer sempre nos levar a desconstruir a paternidade de Deus no lar, de maneira que nossos filhos sejam perdidos, nossos casamentos sejam perdidos. Quantas coisas terríveis têm sucedido hoje no âmbito da família. Jesus começa seu ministério no Evangelho de João com uma família. E que Deus nos ajude que assim seja conosco também, possamos voltar para os nossos lares. Isso é tão real que quando chegamos em 1 Timóteo capítulo 3, por favor, me acompanhe. Eu evito falar de mim, mas eu tenho percebido que os exemplos de vida cravam nos nossos corações lições, princípios de vida. E como dizia Russell Shedd, que os livros que mais contribuíram com ele, e ele era um grande teólogo, um pastor e mestre, uma grande referência no Brasil e um grande editor, ele disse que foram biografias. E que conheceu o que Deus fez nas famílias, conheceu o que Deus faz nos cristãos, vai também galgar ou imprimir essas lições no nosso coração. Uma vez eu estava em Salvador, numa conferência, os presbíteros falaram: Gerson, as crianças, os garotos, as meninas, tudo assim de 12 anos para baixo, 9, queria muito saber se pode conversar com você numa reunião com eles. Aí tinha criança de 7, de 8. Falei, tá bom. E eu entendi a figura de homem de Deus que tem Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, que abriu o Mar Vermelho, e tantos outros. Mas e hoje? Será que temos referência que as crianças poderão também entender que são, entre aspas, seus heróis que devem imitar e seguir? Falei, poxa, espero que eu seja, pelo menos, o dedo mindinho de algum deles, né? Lá foi eu conversar com os meninos. Primeira pergunta: tio, o senhor roubava? Falei, roubava. Tá vendo? Ele roubava. Desse jeito. Ô tio, você mentiu para os seus pais? Eu falei, menti. Mas a mentira... Mas cada pergunta, mais difícil que as perguntas do Apocalipse. Porque tive que confessar tanta coisa e não aliviaram. Como é que é você na sua casa? Você é um homem de oração? Você tem dívida? Olha, gente... Eu não sabia se era a Polícia Federal que treinou esses meninos para fazer uma investigação, mas eu percebi que eles estavam preocupados com vida prática. Então, uma vez eu estava em São Paulo, antes de mudar para Montemor, lá pelo ano 2004, por aí, e eu comecei a frequentar a casa de um pastor que tinha saído de uma grande igreja, entre aspas, né, uma denominação. E o motivo era que ele viveu tanto tempo dentro do templo que a sua filha cometeu um pecado gravíssimo dentro do seu lar. Parece que engravidou, porque o pai era um pai ausente.
E ia assim, em média, uns 4, 5, às vezes 8 irmãos comigo. Irmãos e irmãs iam depois do trabalho, era dia de semana. Naquele dia não foram nenhum dos nossos irmãos, mas foram 2 pastores com as esposas. Então o dono da casa falou assim, olha, Gerson, estamos aqui em 4 pastores. Nós 3, que são eu, com meus 2 amigos pastores e as esposas, e você. Você poderia trazer uma palavra para pastores? Eu falei, irmão, não preparei nada. Não, mas fala o que você está aprendendo. Eu falei, tá bom. Eu abri esse texto que eu vou ler agora e comentar com vocês. 1 Timóteo 3:1. Fiel é esta palavra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra almeja. É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, moderado, sensato, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, nem violento, porém cardeal, inimigo de conflitos e não avarento, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob a disciplina, com todo respeito, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Eu falei, o que eu estou aprendendo é voltar para minha casa. Aí eles estranharam, porque eles queriam ser grandes homens com ministério itinerante, né? Eu viajo com a minha família e só viajo quando minha casa está ordenada, provida, em comunhão. Mas eu estou restringindo bastante a esfera do ministério. Eu não encontro Paulo colocando qualquer atribuição, deixando a família em segundo plano. Parece que lá no final ele vai assim, que seja apto para ensinar. Porque a personalidade de um homem e o que ele é, sobretudo, é manifestado na sua casa. Mas no púlpito, não. Ele pode ser um bom ator. Embora ele pode ser também um homem digno, mas no seu lar você não consegue disfarçar. E o que você é na sua casa, você também vai lidar com a igreja. Se você é um tirano, um autoritário, um déspota, você vai fazer assim com a igreja. E se você não ama a sua esposa e não ordena a sua casa, acha que vai amar a igreja, eu comecei a falar de família. Aí depois eu perguntei como é que estavam as famílias desses 3 pastores. Sabe o que aconteceu? Os 3 tinham perdido as famílias, os filhos. Os 3, todos eles tinham ido embora. Decepcionado com os pais, com uma igreja que desintegra a família. E eu me lembrei que quando comecei, talvez em 30% do meu tempo já de anos no ministério, eu parei de ler cartas para a minha família que eu recebia. Na época não tinha acesso à internet, nem WhatsApp, era tudo via correio, e eu recebia cartas. E eu me dei conta que a maioria delas ignorava minha esposa e minhas filhas. Eu falei, eu não posso deixar o inimigo trabalhar na cabeça da família de que a igreja roubou o marido da esposa e ela ficou em segundo lugar porque ela tem uma amante agora. O marido tem uma amante, perdão, que é a igreja. Tem gente que coloca a igreja ou a obra de Deus acima de tudo. E minhas filhas não podem jamais supor que a obra do Senhor, o ministério, os dons ou qualquer outra coisa está acima delas, no sentido de prioridade. Eu vou gerar uma revolta na família. Eu parei de ler essas cartas. E os servos de Deus que eu mais me envolvi e recebi em casa eram homens que honravam sua família e também sabiam lidar com as minhas filhas e a esposa, eram nossos amigos. De maneira que hoje minha caçula está com 29, vai completar agora 29. E já sou avô, Joaninha, que coisa linda da minha vida. Oh, meu Deus do céu. Não lembro muita coisa que eles pregaram, mas todas lembram do relacionamento de família. Tem esses irmãos como pais, tios, amigos do pai. E eu percebi várias vezes, quando esses irmãos estavam na nossa casa, elas olhavam para mim e olhavam para eles, olhavam para mim e olhavam para eles. Elas nunca abraçavam, nunca se entregavam, enquanto não tinham plena certeza que esses irmãos eram nossos amigos. Eles podiam pregar o que fosse pregar. Mas isso para mim era um termômetro também. Se eu perceber que a esposa e as filhas tinham repulsa de alguns irmãos, aquilo para mim era um sinal.
eu também ficava no semáforo a luz amarela. E eu aprendi algumas coisas. Quase todas as vezes que a Miriam falou alguma coisa e eu não ouvi, eu errei. E é estranho, porque as mulheres têm percepções, intuições que muitas das vezes nós não temos. E no âmbito, na ânsia de querer crescer e fazer coisas, às vezes saltamos degraus e muitas vezes a esposa fala, bem, esse negócio acho que não vai dar certo por isso. Ou aquela pessoa, aquele irmão, aquele pastor, não, você está exagerando, tá? E estava certa. Hoje nós temos a prática de um devocional, eu e ela. Eu procuro acordar bem mais cedo que ela. De manhã ela precisa descansar um pouquinho mais. Aí foi assim que eu tirei o açúcar dela com muito amor. Eu moo aquele café especial, passo aquele café e fui botando cada vez, porque o carioca toma muito açúcar, o povo do Rio de Janeiro. Cada vez menos açúcar fui até que zerou e ela nunca mais tomou. Mas aí eu arrumei um pequeno problema de amor, porque ela só levantava quando eu levava o café. E eu descobri que muitas vezes ela estava acordada, irmãos, fingindo que estava dormindo. E não ia levantar enquanto eu não levasse o café. Mas assim, pequenos atos de amor constroem um casamento saudável. E a primeira coisa que a gente faz, durante muitos anos, eu não cedo o primeiro período da manhã, na verdade até o almoço, para a obra de Deus, para negócio, para nada. Eu não falo, eu evito falar com qualquer um. Esse primeiro momento é para a família. Às vezes não é 100%, porque estamos sujeitos a alguns percalços, mas nós temos um devocional de ler a Bíblia de forma sequencial, capítulo por capítulo, e orarmos, percebendo as lições que temos nas Escrituras. De maneira que, nos últimos anos, se não todas, mas a maioria das ministrações que tenho feito, nasceram desse relacionamento de oração e devocional de joelhos ou na mesa do café na nossa casa. Mesmo viajando em conferências, quase sempre, bem, o que você acha? Que caminho devo seguir? Ah, bem, eu percebo que aqui na igreja o Espírito Santo está guiando. Eu acho que aquela palavra que você preparou lá, e há uma testificação, você desenvolveu o ministério na base da família. Porque esse é um pensamento de Deus. Mas até nisso precisamos aprender a como desenvolver um ministério, uma liderança, e também paternidade e todos os outros aspectos na base da família. É um desafio muito grande. Claro, um homem pode ter o ministério da palavra, mas a mulher, ainda que não tenha, mas ela é ajudadora. E certa vez, lendo Richard Foster, falando sobre literatura, ele diz que os melhores livros são aqueles que são desenvolvidos na coletividade, não no individualismo. Porque é o Espírito Santo trabalhando no colegiado e sua mente impressionando através dos membros, mas por que não na família? Uma vez, reuni a família, elas eram mocinhas, as três, e a Miriam. Falei, olha, vamos começar uma reunião. Vocês podem falar tudo o que vocês quiserem. O que concorda do pai, o que discorda, como você vê que a família está indo e tal. Aí uma delas falou assim, pai, é sério? Eu falei, podemos falar qualquer coisa. Filha, qualquer coisa. Mas não vai ter retaliação. Eu falei, não, filha, não vai ter retaliação. A reunião terminou 3 horas da manhã, por aí. Choramos muito. E eu percebi que muitas coisas que eu fazia achando que estava fazendo bem, eu estava anulando a personalidade, julgando as motivações, que tem coisa que as filhas, esposas falam, ou pensam, ou realizam, mas essa não é a intenção desastrosa. A intenção, às vezes, é boa. E ali tivemos uma comunhão na mesa, eu percebi tanta presença do Espírito Santo. E houve choros, arrependimento, confissão, perdão. E construímos essa base, de vez em quando tínhamos essa reunião. E era a reunião que elas mais gostavam, né? Claro, alguns momentos virou uma máfia, né? 4 contra 1,
a esposa e as filhas, né? Mas o Senhor foi convertendo o coração dos pais aos filhos, e aí tudo foi... Elas sempre foram muito agarradas comigo, a gente sempre se amou e nos amamos. Tanto que o primeiro rapaz que se aproximou da minha filha, eu fiz de tudo para reprová-lo. Aí fiz 2 perguntas final, que ele tinha uma moto, parecia a moto do Batman, uma moto grande, ele gosta. Falei, você sabe que o verdadeiro amor requer sacrifício. Está disposto a vender essa moto para dar entrada numa casa própria? Ele, parece que a lágrima até saltou. Eu vendo. Falei, miserável. Eu queria encontrar um meio de reprovar. Falei, eu vou na segunda pergunta. Você tem uma reserva financeira? Tenho 2. Falei, miserável. Trabalhava numa empresa que já fazia parte da cultura da empresa de reservar um percentual do salário e aplicar. Mas eu falei, olha, eu nunca quis matar um homem, você é o primeiro. Anda na linha. Mas assim, ter uma família no caminho do Senhor é um desafio enorme que nós temos. E nós vamos encontrar tantas coisas nas Escrituras sobre família. De maneira que muitas das vezes esquecemos dessas coisas. Porque às vezes estamos desassociados dessa vocação a voltar à comunhão da Trindade por meio de Cristo no Espírito Santo. E sem nos darmos conta, saltamos os degraus. E aí vamos descobrir que todo ministério, todo empreendimento, qualquer coisa que não tome a família como ponto de partida, mesmo que haja uma vocação dos céus para o ministério, isso vai redundar em problemas. Vamos ler uma breve passagem para ir chegando ao fim. 1 Pedro, capítulo 3. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 3. Vamos ler o versículo 1. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitos a cada um a seu próprio marido, que às vezes nos sujeitamos a outras pessoas, mas temos dificuldade de sujeitar ao seu próprio marido. Aquilo que Paulo fala, quer perguntar alguma coisa? Não espera um obreiro de fora vir, ou um irmão que tem o ministério da palavra local, para você perguntar e desonrar o seu marido publicamente, que às vezes acontece assim. Pergunte em casa ao seu próprio marido, para fortalecer a masculinidade, a autoridade. E se ele não souber, ele vai ser encorajado assim a procurar irmãos que têm ministério e adquirir boa literatura para aprender e poder responder, mas ele não tem que terceirizar o seu serviço, a menos que haja uma reunião de pergunta e resposta, mutualidade, que aquele que preside abre para todos compartilharmos ou fazermos perguntas no assunto que está sendo ministrado, não em outros. Mas cada mulher seja sujeita ao seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da sua esposa. Muitos maridos são cristãos, mas se comportam como incrédulos. Então, a esses também as mulheres podem ganhar, não com falta de respeito. Como diz a Bíblia, a mulher respeite o marido. Se você semeia respeito, ainda que ele seja um cabeção, você vai colher amor. E se o marido ama a esposa, ele vai colher respeito. Parece que respeito da mulher para o marido e o amor do marido para a mulher são as 2 grandes necessidades que temos, primordiais na relação do casamento. A mulher precisa ser amada e o marido respeitado. Ele seja ganho sem palavra, não tente dominar o seu marido. Por meio da conduta da sua esposa, a observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Que a beleza de vocês não seja o exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouro, vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza, ou no homem interior, permanente de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor diante de Deus.
Temos aprendido que um homem forte só escuta um homem mais forte que ele. Então, ainda que a psicologia diga que a mulher fala cerca de 20 a 25 mil palavras por dia, você não vai dobrar o seu marido falando muito na sua cabeça, especialmente quando ele não quer ouvir. Mas se você revelar o homem interior, que ele está se referindo à sua união com Cristo, um espírito manso e inquieto, esse que é mais forte do que ele, que habita em você, vai falar com ele pela sua conduta. Quando você sai da frente, Cristo toma o papel. E ele pode mudar o coração do marido. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita ao seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vocês se tornam filhas, praticando o bem e não temendo nenhuma perturbação. Mesmo se um homem for um homem duro. Assim que casei, tive uma discussão em poucas semanas com a Miriam. Acho que eu já contei isso aqui outras vezes. E foi bem forte. Porque, tadinha, falaram para ela, casa com ele que ele é muito amado, um irmão amado. E ela acreditou. E eu também acreditava, mas eu nunca tinha casado com nenhum desses irmãos, né? E eu não sabia, mas eu era um tirano. Sistemático, dominador, teimoso, rabugento. E então um dia estávamos discutindo, porque virtudes nela como espontaneidade, alegria e tantas coisas, eu achava que eram debilidades carnais e queria mudá-la. E estávamos discutindo, de repente ela parou de falar. Quando eu voltei, ela estava de joelho e cobriu a cabeça com o véu e estava orando a Deus. E aquilo me aborreceu porque eu não tinha acabado de falar tudo que eu tinha que falar. O negócio é esse, separar para Deus. O Espírito Santo falou comigo, antes de ser sua esposa, é minha filha. E o que você julga ser fraqueza, debilidade, são virtudes que eu dei. Ah, mudou. Quase falou assim, vai encarar? Era um tempo do MMA, aquelas coisas estavam surgindo. Foi amém, Senhor. Ah. Mas assim, como discernir que além de ser esposa e marido, são 2 membros do corpo de Cristo? Casamos com pecadores, não espere perfeição. E ali aprendemos a conversar e passamos a focar nas virtudes que cada um de nós tínhamos e não nas debilidades que ainda tínhamos. E quando cultivamos e fortalecemos as virtudes uns dos outros e oramos pelas debilidades, o aumento das virtudes tragou as debilidades e assim o casamento passou a viver em harmonia. Mas, como Jesus falou, tudo que 2 ou 3 na terra ligar, será ligado nos céus. Mas o marido e uma mulher já são 2. Por que às vezes lidamos com irmãos e oramos sobre coisas, mas temos dificuldade de orarmos como casais e confiar que somos membros do corpo de Cristo, filho de Deus, onde o Espírito Santo habita? Por que o homem tem tanta dificuldade de escutar a sua esposa? Porque ele não discerniu ainda que Deus pode falar, o Espírito Santo pode falar com ele por meio da sua esposa, que também é membro de Cristo, ou membro de Cristo. Então isso nos ajudou bastante a um relacionamento de entender que casamos com pecadores, somos pecadores. E aquele príncipe se transformou num dinossauro, que eu não sabia que tinha e que era. E ela revelou a antiga Eva que havia dentro. Então melhor não despertar a fera que está dentro da ovelha, né? Nós precisamos aprender a viver a vida do casamento, entendendo que de alguma forma as crises no casamento são meios que Deus usa para transformação. Eu encontro muitos irmãos pensando, irmã, será que eu casei com o homem errado? Com a mulher errada? Por quê? Você não orou pedindo uma pessoa certa? Pois é, orei, mas parece que Deus me deu uma pessoa tão certa que tudo que eu faço está errado. Ela não concorda com nada. Ou vice-versa. Mas Deus nos deu pessoas diferentes como instrumento de transformação. Ele é soberano. Ele sabe. Então, bem-vindo a essa, entre aspas, armadilha santa. Eu pensei, ou eu vou comprar uma 12, ou vou comprar e adestrar um Rottweiler.
que tinha 3 meninas bonitas, e realmente o Rottweiler morreu e apareceu o primeiro noivo da filha. Eu fico pensando, rapaz, será que foi ele que envenenou? Porque ele cuidava das meninas, era difícil chegar nas meninas. Mas eu falava, filha, se aparecer algum rapaz dizendo que quer casar para ser feliz, pode soltar o máximo em cima. Porque você vai se tornar um instrumento do seu egoísmo. E nós vamos ter crise no casamento, porque é impossível viver um casamento saudável, ao menos que nós venhamos viver para Deus, comunhão com Cristo no matrimônio. O homem não vai suprir 100% todas as suas necessidades, e vice-versa. Mas somente por meio de Cristo, da sua liderança, da sua vida, nós vamos aprender o que não aprendemos naturalmente. Então leva-se muito tempo para atingir um casamento equilibrado, maduro. Graças a Deus pelo amor. Graças a Deus por esse amor tão apaixonante que nos cega para ver as debilidades de um e de outro no começo. Às vezes o chulé do cara está matando, ela fala, ai, que delícia, tão bonitinho. O ronco parece um dinossauro, mas é uma gracinha. Uhum. É esse amor que o Senhor coloca, que nos permite, que nos capacita a viver os primeiros anos do casamento, até que ele vai aprofundando essa obra de nos transformar à imagem de Cristo. Mas esse autor, Pedro, está dizendo no versículo 7, maridos, igualmente vivam a vida comum do lar com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser coerdeira da mesma graça da vida, agindo assim as orações de vocês não serão interrompidas. Eu entendi o seguinte, se Paulo me enviasse, se Pedro me enviasse ao ministério para viajar, mas a minha esposa não me enviar, eu não iria. Se eu não tiver a bênção do casamento, a bênção do cônjuge, a bênção da família, nada vai dar certo. Uma casa dividida contra si mesmo não vai prevalecer. Quantas orações estão interrompidas? Ainda que os homens estejam orando. Porque há ruptura no seu lar. E porque, às vezes, priorizamos coisas e deixamos a esposa ou a família no segundo plano. Cheguei numa cidade do norte, pela primeira vez, hospedei na casa de um amigo, era um bairro de classe média alta, um tempo muito precioso, mas ele falou, Gerson, existe uma favela. Algumas pessoas creram. Os irmãos gostariam muito de conhecer. Você pode? Posso, vamos. E fui tomar um café em um lar. E do nada, me saltou algo dentro de mim. Não foi uma grande revelação, foi só pensamentos. E eu falei para o dono da casa, irmão, imagine que a tua esposa não quer mais reunião na sua casa. E se você insiste, imagine que está insistindo, ela passa a esconder o leite das crianças e também o chocolate. E você está muito chateado achando que é o diabo que está usando a tua esposa para impedir a obra de Deus aqui. Mas imagine que tem um cano trincado ou mal encaixado embaixo da sua pia. E já fazem 2 meses que ela está pedindo para você consertar e você não conserta. Você acha mesmo que seria o diabo? Ou é você que está sendo negligente, suas orações estão interrompidas? E você não pode prosperar nessa obra a menos que você coloque a sua esposa em primeiro lugar, não em segundo lugar. Tomamos o café, fomos embora. Não deu 5 minutos, o telefone tocou. E eu escutei. Ô irmão, falando para o motorista, você não pode trazer um cara estranho na minha casa e falar meus problemas para ele? Eu falei, mas faz tempo que eu não venho aqui, eu não estou sabendo de problema nenhum, o que está acontecendo? Eu tenho um cano pingando água embaixo da pia há 2 meses. Eu estou brigado com a minha esposa, porque ela pediu para encerrar as reuniões semanais na minha casa. E quando eu tive reuniões, ela escondeu o leite e o chocolate, porque eu pegava o leite das crianças, é uma família pobre, para servir os irmãos. Eu achava que era o diabo, que estava querendo impedir a obra do Senhor. Agora eu estou entendendo que não era o diabo. Mas quem que é esse irmão aí? Eu falei, mas eu não sabia. A ele toda a glória. Mas às vezes acontecem essas coisas, não? Então, queridos, orações interrompidas. Por isso que
primeiro degrau dessa comunhão com Cristo é o quarto secreto da oração. Aprofundar nossas raízes no secreto com Cristo, debruçando na palavra e na oração, para que depois possamos abrir a porta do nosso quarto e trazer essa presença de Deus para o nosso lar. Quantas vezes maridos querem ser grandes obreiros, grandes empresários, grandes pastores, mas ignoram esse segundo degrau dessa escada da comunhão. Quantos problemas nós temos na Bíblia? Davi foi um grande rei. Ele não caiu no campo de batalha, mas ele caiu no seu lar. Quando ele deixou de manter uma relação adequada com a sua família, ele desejou a esposa de um outro e por isso cometeu um suicídio com Urias, ou induziu o suicídio. Ele não disciplinou seus filhos. Nós temos incesto na família de Davi. Nós temos um filho morto. Nós temos um filho que usurpou o reinado do seu pai. Porque, embora um grande general de guerra, Davi negligenciou a família. E o que me estranha é que Deus não ocultou essas debilidades dos seus servos nos relatos da Bíblia. Ele vai falar da debilidade de Moisés, de Arão, de Eli, que não educou seus filhos, de Samuel, que não pôde contar com seus filhos para levar o seu legado adiante no ministério. Seus filhos não eram adequados e por isso Saul foi levantado. De Eli, que seus filhos eram promíscuos e Deus matou Eli porque ele não disciplinava seus filhos. De Salomão, que com toda a sabedoria não conteve o seu coração, porque caiu com mulheres. Sansão, o homem mais sábio do mundo, também tropeçou com uma mulher. Quantos problemas nós temos na relação de família, porque nos esquecemos desse degrau de prioridade, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude para que não venhamos saltar do quarto de oração para o ministério ou querer ambicionar coisas que venham substituir a família. Finalmente descobri Lutero como um poeta, não apenas um reformador e um teólogo, mas ele diz que o casamento é a relação mais excelente que existe no mundo, que representa a Trindade. E é o nível de companheirismo mais íntimo, e que felizes são aqueles que conseguem desenvolver um relacionamento nesse nível. Há muitos homens de Deus que entenderam o mistério do casamento como uma expressão de Cristo e a igreja. Salomão vai dizer que Deus colocou os seus pensamentos no coração do homem, mas que haviam 4 coisas, Deus colocou a eternidade no coração dos homens, mas que havia 4 coisas que ele não entendia: o caminho da água no céu, da águia no céu, da serpente na pedra, no navio do mar, e do jovem, o coração do jovem, no caminho de uma donzela. Puxa, o homem mais sábio do mundo não entendia essa relação de um varão, de um noivo com a donzela? Porque isso é uma representação do mistério da comunhão da Trindade e da relação de Cristo e a igreja. Graças a Deus, que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 2, que Deus nos deu o Espírito Santo para prescrutar as profundezas do coração de Deus e entender Deus, porque dentro de todo esse mistério, o mistério do casamento talvez seja o mais profundo. Quando Deus diz em Mateus que não é bom que o homem preparou Deus bodas, o rei preparou bodas para o seu filho. E ele está falando em relação a Cristo. Assim como está no início de Gênesis, não é bom que o homem esteja só. E esse homem era uma representação do filho. Então, amados irmãos, que haja mais ministério sobre família, sobre casamento, mais tempo, mais encargo, e que nós possamos voltar para esse princípio, esse segundo nível
dessa escada que liga a terra com os céus. Nunca poderemos ser aprovados, nunca poderemos conquistar níveis superiores se ignorarmos a família, a paternidade de Deus no lar e no matrimônio. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pedir a ti que o Senhor possa mudar os nossos corações, renovar as nossas mentes, nos levar a sermos equilibrados antes de querer nos lançar ao labor da sua obra. Possamos voltar à intimidade na família. Possamos transformar nossa casa no palácio da comunhão do Senhor no nosso lar. Antes de almejar o púlpito, almejar a mesa da comunhão. Antes de falar aos homens, falar contigo em secreto e dialogar na mesa entre marido e mulher e os nossos filhos. Ó Senhor, conquiste em nossos lares esse ambiente da paternidade, da sua paternidade e a revelação desse mistério de Cristo e a igreja. Nós queremos ser igrejas saudáveis por meio de famílias que sejam adequadas. Ó Senhor, ajuda-nos, assim como o Senhor enviou os discípulos em Mateus 10, a procurar casas dignas para eles estabelecer ali a base do ministério para ganhar almas, tendo casas como aprisco das ovelhas. Ajuda que os nossos lares sejam essas casas dignas e não indignas. Ajuda-nos a ter os nossos lares adequados. Pedimos que o Senhor abençoe cada família, cada marido, esposa e filhos. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. São tantas batalhas do inimigo contra a família nesse tempo. Nós pedimos em nome de Jesus para a tua glória. Que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. Amém. Obrigado, irmãos.